Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre a tradição dos homens. No livro de Marcos, no capítulo 7, do versículo 1 a versículo 23, nós vemos uma história interessante de Jesus Cristo e os fariseus e escribas. Alguns fariseus saíram de Jerusalém ao encontro do Senhor Jesus. Tendo encontrado o Senhor Jesus Cristo, eles viram que os discípulos de Jesus Cristo, eles estavam comendo sem lavar as mãos. Vendo isso, os fariseus e escribas aproximaram a Jesus Cristo e perguntaram: por que não andam os seus discípulos em conformidade com a tradição dos anciãos, mas come sem lavar as mãos? Note que os fariseus e escribas, eles falaram a tradição dos anciãos. Os anciãos eram aqueles que eram líderes de Israel, estavam em frente de Israel. Esses anciãos haviam colocado sua própria tradição, seu próprio costume acima da palavra de Deus, dizendo que quem come sem lavar as mãos, ele está a pecar contra Deus. Jesus, ouvindo isso, respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, negligenciando o mandamento de Deus e guardando a tradição dos homens. Jesus respondeu a eles, mostrando os erros que eles estavam a cometer. Eles estavam deixando de lado a palavra de Deus para guardar mais os costumes dos homens. E Jesus disse: fazendo isso, vocês estão a negligenciar a palavra de Deus, estão a desprezar a palavra de Deus para ensinar a palavra dos homens. Porque não havia na lei de Moisés que quem comer sem lavar as mãos constitui pecado. E Jesus disse para eles: Moisés disse: honra sua mãe, honra o seu pai. E também está escrito: quem maldisser o seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vocês, fariseus, vocês, anciãos, vocês dizem: se um homem disser ao seu pai: aquilo que pode aproveitar para mim é oferta para o Senhor, é oferta para o Senhor, em vez de ajudar o seu pai, a sua mãe, com o que ele tem, vocês dizem que, olha, aquilo que você tem é oferta para o Senhor, então não ajuda o seu pai. Neste caso, eles estavam deixando de lado a palavra de Deus, que era honrar o seu pai e a sua mãe, ajudando o seu pai. Os fariseus já ensinavam: você pode não ajudar o seu pai, levar o dinheiro que você queria ajudar o seu pai e vir deixar aqui no altar do Senhor, não tem nenhum problema. Mas na lei de Deus estava a dizer que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E Jesus disse: por fazer isso, vocês invalidam a palavra de Deus por conta da vossa própria tradição. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas, muitos lugares que nós encontramos mais a tradição dos homens, os costumes dos homens, do que os costumes de Deus. A palavra tradição é o mesmo que dizer costume ou doutrina. A Bíblia diz que nós temos a doutrina de Deus, a tradição de Deus. Se nós formos a ver na própria Bíblia, mais em frente, no 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 2, fala da tradição de Deus. Paulo falando para o Corinto que vocês estão a reter a tradição de Deus, isto é, os costumes que vocês receberam de Cristo, receberam dos apóstolos. E ele repete mesmo em Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 15, e no capítulo 3, no versículo 6, sobre a tradição de Deus, que é os costumes de Deus. Muitos lugares hoje estão a deixar de lado os costumes de Deus, a palavra de Deus, e guardando preceitos que são doutrinas, mandamentos e leis criadas
pelo homem. Nós vamos num lugar, diz que aqui neste lugar tem que se vestir desta roupa. Aqui neste lugar tem que fazer atos externos de fé. E Jesus disse para os seus discípulos que, olha, o que contamina não é o externo ou o que entra na pessoa, o que está por fora, o vestir, a roupa, essas coisas, não. Mas o que sai, porque o que sai direto do coração. Tudo que eu falo sai do coração, tudo que eu penso sai do coração, tudo que eu faço exteriormente sai do meu coração. E Jesus explicou isso. E muitas pessoas hoje têm deixado de lado a palavra de Deus para defender doutrinas e ensinos do homem. É por essa razão que nós vemos hoje pessoas, homens e mulheres, a defender mais doutrinas de homem, doutrinas de pessoas, defendendo mais placas de igrejas, placas de igrejas criadas pelo homem, deixando de lado a palavra de Deus, a verdade que vem de Deus. E estas pessoas, o mesmo Jesus disse, em vão estão a me adorar, porque estão deixando de lado a palavra de Deus para ensinar, para guardar doutrinas que pertencem a homens. Há ensinos que pertencem a homens. A palavra de Deus diz uma coisa, mas o homem diz outra coisa. A lei do homem está acima da palavra de Deus. O mesmo que tem acontecido em muitos lugares é o mesmo que os fariseus fizeram. Colocaram a palavra de Deus embaixo e colocaram a sua própria palavra, a sua própria doutrina acima de tudo. É por esta razão que nós vemos hoje homens e mulheres defendendo placas de igreja, defendendo seu pastor, defendendo doutrinas que nem na Bíblia nós não encontramos. Jesus disse, em vão me adoram. A pergunta é, o que você tem seguido? Tem seguido os ensinos de Deus ou ensinos de homens? Tem guardado a doutrina de Deus ou a doutrina dos homens? Pense nisso.